Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu querido. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Falar boa noite para mim é uma novidade, viu? É difícil. Da onde eu venho era paz do Senhor e só falava assim. E eu vou convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 24. Depois nós vamos pular para o 35 até o 43. O pastor Tiago, ele me avisou ali que hoje, por ser um feriado e os irmãos não trabalharam hoje, eu posso ir até às 11 horas da noite. Então os irmãos, estou brincando, irmão. Só vai ficar eu, né? Então nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5. É uma história muito conhecida, mas de um ensinamento maravilhoso. E os irmãos vão perceber que provavelmente os irmãos já ouviram várias mensagens sobre Jairo. Mas nós vamos trazer uma visão voltada para talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Nós vamos falar de alguns desafios da vida cristã, tá bom? Vamos ler primeiro? Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha, ele imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Versículo de número 35, irmãos. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temais, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Amém. É um texto bem comprido. Pode ficar tranquilo que nós vamos passar do horário. Já cortei a metade da história da mulher de fluxo de sangue, exatamente por causa disso. Mas geralmente eu procuro fazer as duas histórias, né? Marcos, a exegese do texto vai dizer que aqui é um sanduíche marcano que fala, né? É história, duas histórias contadas. Por que eu escrevi essa mensagem? Essa mensagem ela surgiu, irmãos, no meu coração, numa época em que eu estava escrevendo o TCC, e a gente percebeu que a igreja contemporânea hoje, ela vem passando por momentos delicados, teologicamente falando. Ela tem perdido o rumo, e muitos pregadores hoje, pastores hoje, as suas mensagens, ela já não é mais uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem cristã, mas ela tem se desviado de uma forma tão minuciosa e amaciado o ego das pessoas, que as pessoas começaram a se tornar voltadas para as coisas dessa vida, preocupada com
preocupada com o bem-estar da sua vida. O bem-estar que eu estou falando financeiramente. O bem-estar financeiramente, a independência financeira sonhada, independência financeira. E as pessoas começaram a ouvir mensagens que têm contaminado a igreja. E a sociedade também tem pregado isso, tem falado isso. E aí as pessoas começaram a crescer de uma forma de querer as coisas rápido demais. Querer rápido demais. Quando nós queremos algo, nós queremos para ontem, não é para amanhã não, é para ontem que nós queremos. E às vezes, queridos irmãos, as coisas não é assim. E a sociedade tem crescido desta forma, longe muitas vezes do Evangelho. Porque o Evangelho não é dessa forma. O Evangelho existe desafios. No Evangelho existe desafios a serem enfrentados pela fé. Nós precisamos enfrentar os desafios da vida. Porque os desafios, eles vão bater na nossa porta. Seja você esteja preparado ou não, ele vai bater na sua porta. Ele vai chegar até você. E se você não estiver preparado, se você não estiver firmado, se não estiver seguro no que você está crendo, você naufraga na fé. Você perde a fé. É falado que muitas pessoas falam do fundamento, da edificação sólida. E tudo que você vai fazer, tudo que você vai edificar, dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. E aqui, nesse texto aqui, vocês vão perceber que este homem aqui, ele teve que enfrentar vários desafios para chegar até Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, irmãos. Desafios da vida cristã e a vitória da fé. Desafios da vida cristã e a vitória da fé. Mas antes de nós começarmos, vamos falar um pouco deste homem. Já começamos pelo nome, Jairo. Se perceba, irmãos, que quando se fala nome na Bíblia, é porque o homem era importante. Eu nem precisava falar que era Jairo, porque a própria Bíblia diz, ele é um dos principais da sinagoga. Então, ele era um homem importante dentro da sociedade. A Bíblia vai dizer que quando Jesus atravessou de um lado para o outro, ele estava esperando, ele chegou aos pés de Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma importância. Ele era um homem que carregava em seus ombros uma certa importância dentro da sociedade. E aí guarda essa informação, porque ela é muito importante. Segunda informação, ele era um do principal da sinagoga, ele era um homem religioso. Os anciões tinham escolhido ele para ser o homem que ia administrar a sinagoga. Era ele que administrava, ele que determinava quando começava o sábado e quando terminava o sábado. É ele que escolhia a pessoa que ia ler as escrituras. É ele que escolhia a pessoa que ia fazer a oração. Ele era um homem religioso. Guarda essa segunda informação. Agora, irmãos, aconteceu na família deste homem uma coisa que ele não esperava. Uma coisa que às vezes acontece com qualquer um de nós. Nós nunca esperamos uma má notícia. E a Bíblia está recheada de versículos, irmãos. Eu até escrevi aqui alguns versículos. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Vai haver um dia mau. Segundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, o dia mau, ele pode chegar na vida de qualquer um. Seja você crente ou não. Seja você da Nazarena, ou da Assembleia de Deus, ou você da Metodista. O dia mau vai bater. O dia mau vai chegar. E se você não estiver preparado, se você não estiver alicerçado, você pode sucumbir. Você pode cair. Na vida desta família aconteceu. O dia mau chegou. A sua filha de 12 anos estava doente. Aqui o texto vai falar moribunda. Moribunda quer dizer estava quase morrendo.
Se acredita, irmãos, que provavelmente por ser um homem de posse, por ter bens financeiramente, uma pessoa de bens, provavelmente ele tinha gastado com os médicos já. Ele já tinha gastado com toda a medicina daquela época. E ele já estava consciente que a sua filha ia morrer. Porque ele chega diante de Jesus e diz: Jesus, a minha filha está à morte. Ela já vai morrer. Olha aqui para mim, irmãos. Era uma criança de 12 anos, mas culturalmente, para os judeus, aquela menina estava passando por uma transição. Ela já não era mais só uma menina. Ela estava passando pela transição de uma moça apta para o casamento. Alguém que ia trazer honra para casa, para a família. E a Bíblia vai dizer que ela era a única filha dele. Era a única menina que ele tinha. O dia mau chegou para ele. E agora o que fazer? Como fazer e o que fazer? E a coisa linda está aqui, irmãos. É muito provável, o texto aqui não vai dizer, mas é muito provável que ele participou lá em Cafarnaum, daquele momento em que desceram aquele homem foi curado. É provável que ele já ouvia ter falado de Jesus em Cafarnaum. Era provável que ele já ouvia ter falado de Jesus. E o mais importante, irmãos, quando ele ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus. Irmão, com que autoridade você fala isso? Lógico, irmãos, está no texto. Ele dobrou-se os joelhos aos pés de Jesus. Talvez, na sua cabecinha aqui, você não entenda, por causa da nossa cultura aqui, que nós dobramos o joelho para qualquer uma pessoa, né? Nós prostramos para qualquer pessoa. Mas um judeu ortodoxo, religioso, dobrar os joelhos aos pés de um homem, jamais, irmãos. Jamais. Mas aquele homem, quando ouviu falar de Jesus, ele creu que Jesus era o Cristo. Ele acreditou que Jesus era o Cristo. E quando ele creu que Jesus era o Cristo, a barreira, a fé dele fez ele quebrar a barreira religiosa da vida dele. Todo o preconceito saiu de lado. Todo o preconceito saiu fora. Sabe por quê? Porque ele creu que Jesus era o Senhor da sua vida. A Bíblia vai dizer que quando Cristo é tudo em todos, não há incircunciso, não há circuncisão, não há judeus, não há grego, não há cita, não há servo, não há escravo. Tudo são todos de Cristo Jesus. Quando o homem ele está aos pés de Jesus, querido, e ele começa a crer em Jesus, a fé dele faz quebrar as barreiras, faz quebrar a barreira do preconceito que ele vive religiosamente dentro dele. E para você aceitar a Jesus, para você ter Jesus em seu coração, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é isso: quebrar a barreira do preconceito. Preconceito religioso, preconceito do que as pessoas vão pensar de mim se eu aceitar a Jesus. O que as pessoas vão pensar de mim se eu aceitar a Jesus? O que as pessoas vão dizer se eu chegar aos pés de Jesus e começar a frequentar a igreja, dobrar o joelho em oração, dar glória a Deus e louvores? Irmão, quando o homem crê em Jesus, e quando eu estou falando de crer, não é crer daqui para cá, é daqui para cá, ó. É crer baseado na palavra, é crer baseado num contexto bíblico. Quando o homem crê baseado naquilo que foi pregado, naquilo que foi falado, ele vence as barreiras do preconceito e consegue vencer ela, porque Jesus dá graça para ele vencer. E nós precisamos vencer essas barreiras. Às vezes vamos fazer evangelismo, né? Ficamos acanhados. Mas creia em Jesus, que Ele vai te usar. Deixe Ele tomar conta da sua vida e você vai vencer a barreira do preconceito. Segundo, ele era um homem religioso.
Ele era um homem importante dentro da sociedade. Era um homem que vivia dentro da sociedade, que ele era o modelo da sociedade. As pessoas olhavam para ele, olha lá, lá vai Jairo. Segunda coisa, ele tinha que vencer o orgulho próprio que ele tinha. Como que eu vou dobrar o meu joelho? E o que os anciões vão dizer? Eu vou perder o meu cargo aqui na sinagoga. O que os outros vão falar de mim? Não. A fé dele fez ele vencer o orgulho próprio. Quando nós, irmãos, estamos dentro da igreja, somos cristãos, às vezes as coisas apertam dentro de nós e por algum motivo nós ficamos com raiva, ficamos decepcionados, queremos culpar Deus. Então, só pode ser Deus. Queremos culpar os nossos irmãos, os pastores, os diáconos, a igreja. Alguém fez alguma coisa para você e você, a primeira coisa que você diz, não sou eu, é alguém que me está prejudicando, é inveja. Alguém está com inveja de mim, é olho gordo. Alguma coisa está acontecendo. Não, irmão. Deixa Jesus quebrar o seu orgulho e admita que você está errado e que Jesus tem um perdão maravilhoso para você. O ladrão da cruz, eu chamo essa mensagem de cinco visões do ladrão da cruz, que leva o homem à salvação. 5 visões da cruz que levam o homem à salvação. E uma das visões do ladrão da cruz é admitir a sua culpa. Ele vai dizer, este homem não fez mal nenhum, mas nós estamos aqui porque nós erramos, nós pecamos. Um dos defeitos da cristandade hoje é que ela nunca admite que está errada. Ela nunca admite que errou, que ela é falha, que ela precisa da misericórdia de Deus, que o coração dela pende-se para o mal, que o nosso coração pende-se para o mal. Mas, irmãos, a coisa mais linda dentro do cristianismo é quando você enxerga um homem que, mesmo ele errando, ele dobra o joelho, engole o seu orgulho e adora a Deus. Deus, eu errei, me perdoa, tenha misericórdia de mim, tenha graça de mim. E tenha certeza, irmão, Jesus vai ter misericórdia de você, vai ter misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Aquele homem teve que enfrentar o seu orgulho. Ele teve que enfrentar o seu orgulho. Aí ele dobrou o joelho diante de Jesus. Esqueceu de todos os seus amigos, esqueceu de tudo o que as pessoas iam falar dele. Dobrou o joelho e fez uma oração rogando a misericórdia de Deus para a sua vida. Nós morremos, queridos irmãos, muitas vezes engasgado, porque nós não sabemos pedir, ou não oramos. Como eu já disse para os irmãos, reclamamos, falamos, questionamos, mas nós não pedimos, nós não desabafamos. A Bíblia diz que Pedro foi pegou um peixe e tinha uma moeda na boca do peixe. Aí um pregador vai dizer que aquela moeda estava entalando o peixe. E ele teve que tirar aquela moeda. Nós somos com esse peixe, irmãos. Às vezes estamos entalados e não falamos. E Deus quer ouvir a sua voz. Há um texto lá em Cantares que fala: pomba minha, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e suave. Deus quer ouvir você falar. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você tem necessidade, mas Ele quer ouvir a sua voz. Deixe Deus ouvir a sua voz. Dobra o seu joelho diante de Deus. Deixa o orgulho de lado. Esqueça se as pessoas te magoaram. Esqueça dessa coisa. Passa por cima, em nome de Jesus.
Passa por cima dessas coisas e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Há pessoas, queridos, que não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o filho. Infelizmente, na política passada, pessoas brigando por causa de política. Pessoas até hoje que não falam com fulano porque fulano votou em ciclano. Ciclano não fala com fulano porque ciclano votou em outra pessoa. Aquela briga de ideologia, e aí o orgulho tomou conta da vida daquela pessoa. Querido, isso está fazendo mal para você, isso está acabando com a sua vida cristã, está acabando contigo. Perdoa em nome de Jesus, perdoa em nome de Jesus, deixa a fé operar na sua vida, a fé que vem daqui para cá, deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar, deixa ela fazer a obra, deixa ela esmiuçar o seu coração, porque a palavra de Deus tem esse poder, irmãos. Não é minha palavra, martelo que esmiuça a penha. Deus tem poder através da sua palavra de quebrar corações. Deixe Deus fazer isso na sua vida. Ele venceu o preconceito, ele venceu o orgulho. A fé que vence um coração desesperado. Lá está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 23. Rogai-lhe muito dizendo, minha filha está moribunda, rogo-lhe que venha e lhe imponha as mãos para que sara e viva. Jesus acalma o coração de Jairo indo com ele. Irmãos, Jesus ele é maravilhoso, porque às vezes a nossa fé não alcança, como aquela fé daquela mulher que fala assim, Jesus dá uma só palavra e a minha filha será curada. Não, Jairo não tinha uma fé tão dinâmica como esta. E Jesus, quando um coração está atribulado, quando o coração está desesperançoso, ele acalma, indo conosco, mostrando que ele está na batalha conosco. E fato é verdade, queridos irmãos, o que consola a vida do cristão é ele saber que mesmo na luta, mesmo na dificuldade, Deus está com ele. Verdade é essa que o salmista no Salmos 23, ele vai dizer, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Andar pelo vale da sombra da morte é estar à beira da morte, é estar ao lugar que a vida dele está em risco. E ele vai dizer, ainda que eu ande na sombra da morte, na beira da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê, salmista? Porque o Senhor está comigo. A vara e o cajado de Deus me consola. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que além de Deus estar com você, além de Deus mostrar que está com você, Ele conduz você ao caminho certo. Porque a vara do pastor é exatamente para isso, o cajado do pastor é exatamente para resgatar a ovelha e conduzir a ovelha. Deus, além de estar com você, Ele conduz você para a vitória, Ele conduz você para a integridade, Ele conduz você para o arrependimento, Ele conduz você para a graça dEle, mas Ele vai com você, mas você vai ter que atravessar o deserto. Teologicamente falando, irmãos, há uma expressão muito errada, estou falando dentro da teologia, não dentro da frase dita. A teologia vai dizer o seguinte, que Deus não tira o homem do deserto. Deus não tira o homem do deserto. Quando Deus tirou Israel do Egito, pôs eles no deserto. Não tirou do deserto, colocou eles no deserto. E para que quando eles caminhassem pelo deserto, eles tinham que atravessar o deserto, e aonde eles foram, aonde eles iam, Deus estava com eles, guiando eles, andando com eles. Às vezes Deus no deserto preparava um oásis, água para beber, maná para comer, mas não tirava ele do deserto. Sabe quando nós vamos sair do deserto? Quando chegarmos à terra prometida.
Então, enquanto você estiver aqui, você está sujeito aos intempéries desta vida. Enquanto você estiver aqui, você vai estar lutando, você vai estar caminhando, você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo algo para Jesus. Quando você sair daqui, a promessa é chegar ao encontro de Deus. Tudo isso passa, mas enquanto você estiver aqui, Deus está com você, mas quem vai atravessar é você. É você que tem que atravessar, irmão. É você que tem que atravessar. Não é o anjo que vai pegar você no colo. Não é Deus que vai te pegar no colo. Às vezes nós temos exatamente esse pensamento. Deixa eu até fechar aqui. Nós temos esse pensamento de acharmos que Deus vai pegar no nosso colo, Deus vai providenciar uma nada, sabe? Nós temos esse pensamento, não, o milagre vai vir, Deus vai acontecer, Deus vai abrir o mar, eu vou atravessar o mar, e glória a Deus por isso. E aí a luta vai vindo, você vai cansando, e as coisas vão acontecendo, e você vai cansando, sabe por quê? Porque você está pensando errado, irmão. Você vai ter que pensar diferente a partir de hoje, falando, não, a luta vem, eu vou em nome de Jesus, eu vou conseguir, em nome de Jesus eu vou conseguir, em nome de Jesus eu vou conseguir. Permita-me fazer uma analogia para você. Alguém que vive com esse pensamento, está passando um problema. Ontem, ele estava cantando, glória a Deus, aleluia, veio o problema. Aí ele abaixa a cabeça. Ele começa a culpar todo mundo. Alguém pergunta, e aí, irmão? Irmão, eu estou numa luta terrível, Deus me mandou no deserto. Não aguento mais, irmão. Ajuda eu em oração. Orar nada. Ajuda eu em oração, me ajuda. Vamos pensar agora uma pessoa que crê em Jesus, realmente, que tem a sua fé daqui para cá. Pessoa que vive a fé bíblica. A pessoa que vive a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor, glória a Jesus. Veio o problema, ele abaixa a cabeça. O que foi, irmão? Irmão, eu estou passando uma luta, mas em nome de Jesus, eu creio que eu vou vencer em nome de Jesus. No outro dia, glória a Deus, aleluia, o que foi, irmão? A luta passou, eu venci a luta, em nome de Jesus, Deus me deu a vitória. É isso que é a fé cristã, irmão. Você precisa construir a sua vitória, você precisa construir o seu trabalho, para que Deus te proporcione uma porta aberta para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aquele homem enfrentou, irmãos, essa dificuldade. Só para nós encerrarmos. Em algum momento, naquela cena, quando a mulher foi curada, Jesus estava demorando, porque Jesus atendeu outra pessoa. Eu não vou detalhar aqui, mas ele estava atendendo outra pessoa. E quando ele estava atendendo outra pessoa, vem a notícia. Qual era a notícia? Aquela notícia que ninguém quer receber. Sua filha morreu. É como se eu estivesse falando para ele, olha, por que você está incomodando Jesus? Não há mais esperança. Acabou-se. Tudo o que era para se fazer, foi feito. Ela morreu. Se você tivesse vindo na escola dominical, você ia falar assim, esse era saduceu, não crê na morte, não crê na ressurreição. Mas a esperança para o desesperançado, queridos irmãos. Às vezes, o impacto vem da notícia e você não é capacitado, porque há notícias, irmãos, que realmente ela impacta o nosso coração. Eu não estou aqui para falar de supermans, não, de papai que come um espinafre e fica forte, não. Há notícias que impactam o seu coração, que impactam a sua vida, mas Jesus está pronto para dar esperança. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Olha, Jairo, creia somente, não tenha medo. Sabe o que Jesus está dizendo?
Olhe para o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela é a fé modelo. Ela não precisou de nada, ela creu. Jairo, crê somente. Irmão, quando não há esperança, quando os médicos vão dizer, olha, é o fim. Quando você olha e não enxerga nada, não enxerga uma solução, ainda há esperança. Há uma frase filosófica da Bíblia que diz assim: ao cheiro das águas brotará. Você já viu a árvore seca brotar, irmão? Ela não brota. Sabe como eu interpreto esse texto? Uma árvore seca, sem vida, ela não tem possibilidade de brotar. Mas se o Espírito Santo tocar, mesmo que esteja morto, ela volta à vida. Ao cheiro das águas brotará. Deixe Deus tocar a sua vida. Eu vou fazer uma oração aqui, eu quero que você pense exatamente nisso. Naquilo que você pode fazer. Naquilo que você pode fazer para que Jesus te ajude nessa caminhada, nesta luta que você está enfrentando. Pai, preguei a tua palavra. Com toda a humildade, ó Deus eterno, agora eu te peço, através da sua graça e da sua misericórdia, Pai, toca no coração desses irmãos que estão aqui, deste coração aflito, ó Deus eterno, que veio nesta noite sem saber que atitude tomar, qual é a orientação, ó Deus eterno, que ele vai tomar. Eu peço agora, Pai, toca com a tua presença em nome de Jesus Cristo. Toca, ó Deus eterno, com a tua graça no meio dos teus filhos que estão aqui nesta noite, que de uma certa forma vieram adorar o teu nome e adorar a tua palavra, a estar na tua presença, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, orienta a tua igreja, toca na sua igreja, fortalece a tua igreja, ó Pai, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa o teu filho e a tua filha, estende as tuas mãos para a vida desta pessoa, ó Pai, desanimada, renova, ó Pai eterno, com a tua palavra, com a tua graça e com a tua bondade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço, para a glória